pai da Tammy leva ela até o Simon e o Adam pra eles pedirem doces. O Rudy e o Tobias vão com eles. O Tobias continua dizendo que não entende esse feriado, e o Rudy começa a descrever experiências como ver filmes de terror e comer doces. Só que é óbvio que o Tobias nunca teve nada disso, e ele diz que a única vez que o pai deixa ele comer doces é no Natal. Enquanto o Rudy e o Tobias conversam, o Adam e os outros aproveitam pra correr e deixar eles pra trás. Só que eles acabam encontrando o Carmelo no caminho, e o Adam, educado como sempre, diz: "Tá olhando o que, arrombar?" Mas como o Carmelo é muito maduro e não se abala facilmente, ele diz: "E você era pra ser o quê? Lençol da sua avó?" O Adam, nem um pouco intimidado diante de tal reação infantil, argumenta: "E você tá de quê? Resto de aborto? O quê? Só late, não morde? Você é só um bebezão, afinal." Eu não sou como ele, eu não quero ser como ele, eu nunca entendi, eu sei o que ele faz com você, porque você nunca revida quando ele te machuca. Tá tudo bem, ele só precisa da minha ajuda pra melhorar. Eu sei que ele não quer me machucar, eu aguento, eu só quero fazer ele feliz. E eu nunca entendi, porque alguém tão gentil, porque alguém tão carinhoso, porque alguém tão prestativo, porque alguém tão amável acabou sendo tão estúpido. Eu lembro de quando eu fui visitar ele. Ele sorriu e disse que estava feliz em me ver, mas eu nunca, na minha vida, vi o sorriso dele parecer tão vazio. Adam dá um quebra-nozes no Carmelo, só que o Carmelo se levanta e empurra o Adam, e numa tentativa falha de ajudar, a Tammy também apanha. Só que aí o Dino intervém e dá um sermão no Carmelo. O Adam e os outros continuam correndo pra despistar o Rudy, e o Francis diz que tem que ir porque a mãe dele tá chamando pra ajudar o irmão. Mas na real ele tá indo na pedreira encontrar o Duane. Enquanto isso, o Rudy finalmente percebe que o Adam sumiu e começa a procurar ele com o Tobias. É minha responsabilidade ficar de olho nele. Meu pai vai me matar se eu não tiver com ele. Ele vai o quê? Quer dizer, tipo, ele não vai me matar literalmente, mas ele pode gritar comigo e isso é assustador. Você já viu o tamanho dele? Ou ele pode até tirar meus filmes. Gritar e tirar coisas não essenciais? Isso é o pior que ele pode fazer? Bom, mas ainda assim é bem assustador. Rudolph, eu seria abençoado se isso fosse tudo o que meu pai fizesse. O que ele... digamos que ele não me ama tanto quanto seu pai te ama. Desculpa, tá tudo bem. Não, sério, abraço? Acho melhor não. Qual é? Por favor, só um abracinho. Tá bom. Olha só, o traidor mandou mensagem. O Emily também recebe a mensagem do Francis, e aqui a gente vê que a decisão de ficar em casa foi na verdade dele, mas quando ele viu que o Tobias estava pedindo doces, ele mudou de ideia. E muito diálogo a seguir, então pra você não precisar pedir pro chat LGBT resumir pra você, deixa que eu faço isso. O Francis chega na pedreira e encontra o Duane e conhece os seus amigos que são Iggy, também conhecido como Cricket. Ele é inglês e toca violoncelo, Finlay Young, mas ele prefere Finlay, e também é conhecido como Fish, Mira Petrov, também conhecida como Frog. Ela cuida de todo mundo do grupo. Kirsten, também conhecido como Shark, antigo valentão do Duane, mas agora ele é amigo. Depois de apresentar todos, Francis e Duane ficam conversando até que o Duane pergunta que tipo de amigo Francis não tem, e eles simplesmente soltam namorada. Olha, eu acho que isso não é bem tipo de amigo. Conversa vai, conversa... Oxe, que porra é essa? Rudolph continua procurando o Adam, só que agora ele já tá ficando sem paciência pra isso. O Rudolph e o Tobias até começam a discutir por nada, até que o Rudy diz que o Tobias não conta nada da vida dele pro Rudy, e que mesmo ele tentando ajudar, o Tobias é frio com ele, e a única coisa que ele diz é que ele pode se cuidar sem precisar falar com os outros. E quando o Rudy discorda, o Tobias pergunta se ele devia seguir o exemplo hipócrita do Rudy e só se ferir em silêncio até que a dor vá embora, pra não ter que sobrecarregar os outros com problemas que não são deles. Matias acorda com a chave na mão e se lembra daquela conversa com King, onde o Matias pergunta o que vai acontecer com o Tobias se o que eles planejam funcionar, como o Eugênio se encaixa nisso, o que acontece se a Kiraba conseguir o que quer, o que vai acontecer com os outros iguais ao Tobias e o quanto o Lucas sabe sobre isso. E o King diz que ele só fez muitas perguntas, mas o Matias insiste porque ele acha que é justo ele responder as perguntas, já que ele tá disposto a morrer pra isso dar certo. Só que o King diz que ele esqueceu de uma pergunta: o que vai acontecer com o Matias? Ele diz também que a vida não termina na morte, mas o Matias diz que não liga pro que acontece com ele. Então a gente vê que na sala do Lucas o Matias procurava a chave do porão, porque o King diz que lá teriam respostas que o Matias queria.
Mas o que? Tá tão frio aqui embaixo. O King não me disse o que procurar. Tem muita coisa aqui. Eu não tenho a noite toda. Hã? Mas o que é isso? Matias, olhe pra mim. Eu vou te mostrar tudo. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Olha pra mim. Tobias? Não. Espera, o que você tá... Eu devo estar sonhando. Quando foi que eu dormi? Quando eu vou acordar? Não se preocupe, só esperar passar. Quem é você? Não se preocupe, garoto. Tá tudo bem. Isso vai acabar logo. Matias tá vendo seu passado, onde ele tava muito doente no colo do Lucas e o Luther tava tentando convencer ele a levar o Matias pro hospital. Só que o Lucas disse que se ele fizesse isso ia perder o Matias pra sempre, porque ele tem crimes pelo qual não pagou e o Matias não é registrado legalmente. Só que o Matias para de respirar e os dois entram em pânico, com o Lucas até mudando de ideia sobre ir pro hospital. Uma voz chama o Matias e quando ele olha na direção do chamado, ele ouve o Lucas pedindo ajuda a alguém que o Matias não confia. Só que ele acorda sem saber o porquê tá na cama e sem saber o quanto daquilo foi um sonho. Ele sai correndo pro porão, mas quando ele chega lá, a porta tá trancada. Então ele tenta se acalmar relembrando o que aconteceu. Eu fui dormir e falei com o King. Ele me disse pra encontrar a chave do porão no escritório do pai. Ele disse que eu encontraria minhas respostas lá embaixo. Então eu me esgueirei até o escritório depois que acordei do nosso encontro e roubei a chave da escrivaninha do pai. Acho que acabei adormecendo, mas consegui voltar com a chave. Quando todos estavam dormindo, eu desci até o porão e encontrei um espelho estranho. Ou adormeci, ou ele me puxou. Eu testemunhei a noite em que Então o pai mencionou Eugênio e 2 bebês perdidos. Quem eram os outros 2? A mãe dele aparece dizendo que ele não devia ir lá embaixo e leva ele pra cama. Matias diz que quer ver o Tobias antes, só que a mãe diz que ele saiu pro Halloween. O Matias fica surpreso por ela ter convencido o Lucas a deixar o Tobias ir, só que ela diz que não convenceu o Lucas. Tobias e o Rudy ainda estão discutindo. O Tobias diz que não pediu pro Rudy se esforçar em ser seu amigo, e o Rudy diz que pode imaginar que as coisas não são fáceis pro Tobias, mas que ele não tem direito de atacar ele por tentar ajudar. Tobias diz que também tentou ajudar o Rudy com o Carmelo, mas pro Rudy aquilo não ajudou em nada, só piorou na verdade. E ele ainda diz que não perdoou o Tobias por ter feito aquilo. Só que o Tobias pergunta como dizer que vai se gravar indo de base era melhor do que contar pro Carmelo. O Rudy fica ansioso pelo Tobias ter visto aquilo e diz que ele só falou aquelas coisas no calor do momento. Mas o Tobias rebate dizendo que ele tem várias lâminas e um histórico de pesquisa de opções de suicídio que ele viu no computador do quarto do Rudy. Então eles começam a relembrar momentos de fragilidade um do outro como argumento, e quando as coisas ficam menos barulhentas, o Rudy solta um "não me admira que seu pai não te ama", e instantaneamente ele percebe a bosta que falou e pede desculpa, dizendo que o Tobias pode até bater nele se ele quiser. Como você ousa? Ah, Tobias, a verdade dói, não é? Ele se ofereceu pra ser machucado, mas é claro que você é tão... Como você ousa? Tobias, eu só... Então essa é a sua escolha. Sabe, eu tava começando a gostar de você, mas parece que se você não pode ser meu amigo, então vai se contentar em ser meu inimigo. Eu não quero ser seu inimigo. Não acha que tá exagerando? Exagerando? Você viu o que ele faz comigo e ainda assim escolheu dizer aquilo. Me desculpa, podemos conversar sobre isso depois que eu encontrar o Adam? Ah, Rudy... O que eu poderia fazer com você que você mesmo já não tenha feito? Você não sabe absolutamente nada sobre mim ou minha família. E ainda assim você fala como se soubesse que tipo de homem é meu pai. Quando eu disse que não pedi a sua ajuda, você não acha que foi por um motivo específico? E mesmo assim, aqui está você, jogando isso na minha cara como se eu estivesse implorando por isso. Você achou que eu ia te dever alguma coisa? Que se fizesse favores sem ser chamado e se metesse à força na minha vida, eu não teria escolha a não ser virar seu amigo, hein? Essa foi a sua forma de tentar forçar uma amizade? Você tentou me manipular por dentro dessa relutante, inútil, exaustiva e falsa coisa que você chama de amizade? Porque eu achei que você fosse me surpreender sendo minimamente competente. Você realmente quer conquistar o meu amor? Ou só tá fazendo de propósito pra me fazer pensar que você é a criatura mais nojenta com quem eu já tive o desprazer de fazer amizade? Você se alimenta da pena dos outros, não é? Quem sabe as pessoas não te amariam mais se você finalmente morresse.